Boa noite a todos. Nós queremos dar continuidade aos nossos estudos na carta aos Filipenses, e assim como o Norlin já leu também o trecho que nós vamos ter por base hoje para essa mensagem, e ele falou correto, né? Até aqui a palavra de Deus, né? Depois você corrige, não, aqui é a leitura da palavra. Não, mas essa é a palavra de Deus. O que eu vou falar agora aqui é o que o Maico diz sobre a palavra de Deus, né? Mas, muito obrigado por ter lido esse trecho. Era uma vez, na igreja de Filipos, 2 mulheres. E aí começam os problemas. Não é verdade? As mulheres estão me olhando agora com a cara assim de, o quê? E os homens estão rindo. Era uma vez na igreja de Filipos 2 mulheres. Mas antes de continuar na história, eu quero relembrar com vocês alguns pontos importantes sobre essa carta. Paulo escreveu essa carta quando estava preso em Roma, no ano mais ou menos de 60 a 62 depois de Cristo. Ou seja, o cristianismo aí tinha uns 28 a 30 anos de idade, não muito tempo, né? E o cristianismo já estava se espalhando por toda a parte da Ásia, por parte da Europa, muito rápido. A igreja de Filipos foi a primeira igreja que Paulo fundou em solo europeu, né? Quando ele passou aí para a Europa, foi o primeiro lugar onde ele instalou uma igreja, em Filipos, e a primeira convertida foi uma mulher, a primeira membra da igreja foi uma mulher, depois uma outra mulher, e depois veio um homem, né? Uma mulher que era comerciante, uma outra mulher que era vidente, e depois um homem que era um carcereiro, que cuidava da prisão. Bom, em Filipos aconteceu aquela famosa cena, né, de Paulo e Silas na prisão, presos, e quando eles estão daí lá, naquele lugar frio, escuro, cheio de ratos talvez, eles começam a cantar um hino, e as correntes se soltam, as portas se abrem, e eles são libertos, e nesse momento esse carcereiro então aceita Jesus como seu Salvador. Esse é o contexto da carta de Filipos, para nós refrescarmos na memória. E durante essa carta, vários temas podem ser notados como muito importantes para Paulo ao estar escrevendo essa carta. E um deles, nós já ouvimos várias vezes aqui, é sobre a alegria no Senhor, alegria em servir ao Senhor, mesmo em momentos difíceis. E um outro ponto muito importante é a unidade do corpo de Cristo. A unidade dos cristãos unidos em humildade. E é sobre esse tema que eu quero conversar com vocês um pouco essa noite. Tem vários temas que nós podemos ver. E o primeiro deles é a unidade nos relacionamentos com os da igreja, com os nossos irmãos e irmãs. E daí nós vemos essa imagem e dizemos, já passei por isso. Ou não? Paz, irmão, paz, querido. E, na verdade, às vezes pensando outra coisa ou não. Não sei se você já passou por isso. Eu tenho que confessar, eu já passei por isso, sim. E vamos ver o que Paulo fala. E daí nós voltamos à historinha que eu comecei no início. Era uma vez na igreja de Filipos 2 mulheres, Evódia e Síntique. E elas tinham um problema. E provavelmente o problema delas não era porque uma tinha ciúme do nome da outra, né? Evódia e Síntique. Não sei se daí uma das futuras mamães gostou do nome, vai querer dar um nome desse para as filhas, mas enfim. Paulo escreve para a igreja e cita o nome delas em público. Uau! Primeira coisa que já se faz, citou meu nome em público. Eu rogo a Evódia e também a Síntique, é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho. Com Clemente e seus demais cooperadores, e seus nomes estão no livro da vida. É muito importante nós notarmos aqui a maneira como Paulo faz essa repreensão, como nós dizemos.
Qual era o problema entre as duas mulheres? Não sabemos. Somente Paulo diz, vocês duas, cuidem para viver em harmonia. Talvez tinham tido alguma briga lá na escolha do carpete da igreja, né? Não, eu quero marrom, não, eu quero vermelho. Ou era algo mais importante, não sabemos. Mas o fato de Paulo estar mencionando o nome de duas mulheres aqui em público, mostra que elas eram mulheres importantes para aquela igreja. Quem sabe até líderes da igreja. E elas ocupavam provavelmente algum cargo, alguma coisa. E Paulo cita elas como cooperadoras no Evangelho, junto com um outro homem chamado Clemente. Isso não era muito comum para Paulo ficar citando nomes assim para chamar a atenção. Mas, se nós notamos aqui, o que Paulo pede para elas é algo simples. Vivam em harmonia no Senhor. Deixem de partidarismo, deixem de ficar puxando cada um a sardinha para o seu lado, mas vivam em harmonia no Senhor. E o interessante é que quando nós lemos a carta toda, e nós podemos nos imaginar, quando a igreja de Filipos recebeu essa carta, eles não ficaram lendo que nem a gente aqui, de versículo em versículo, parágrafo por parágrafo, eles leram todos esses 4 capítulos de uma vez só. Então eles tinham certos assuntos que tinham sido lidos anteriormente nessa carta, bem frescos ainda ali na memória. E ao ler essa carta, eles ouvem essa frase, Evodia e Sintique, eu quero que vocês vivam em harmonia no Senhor. Essa frase é a mesma frase que Paulo usa, as mesmas palavras que ele usa no capítulo 2, dos versos 2 e 4. Que ele diz para toda a igreja, ele aconselha toda a igreja dizendo assim, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar. O mesmo modo de pensar são as mesmas palavras no grego original para vivam em harmonia. O mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Tenham o mesmo modo de pensar. É possível isso? 2 pessoas terem o mesmo modo de pensar sempre? É o que Paulo manda nós fazermos. Lá em casa já começa o problema. Nem sempre eu tenho o mesmo modo de pensar da minha esposa, nem sempre tenho o mesmo modo de pensar do meu filho, nem sempre temos o mesmo modo de pensar entre nós pastores, entre a igreja. O que Paulo quer dizer com isso? Ter o mesmo modo de pensar, viver em harmonia. Muitas vezes em disputas que nós temos com nossos irmãos, com as pessoas que estão próximas a nós, nós temos a grande tendência de querer mostrar quem manda. Eu tenho a opinião mais forte, eu não vou ceder. Vai muito também um pouquinho de personalidade, mas o que Paulo está pedindo para essas 2 mulheres aqui, é que elas vençam o próprio ego, e colocam em prática aquilo que ele aconselhou para toda a igreja. A gente continua lendo ali, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente, essa frase é difícil, considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Paulo deu uma lição teológica para a igreja de Filipenses, e agora ele está aplicando isso na prática. Tem 2 senhoras ali na igreja que não estão colocando isso na prática. Viver em harmonia, ter o mesmo modo de pensar. Elas não estão sabendo olhar uma para a outra e colocar a outra acima de si próprio. Algo difícil, complicado isso. Mas é isso que Paulo está pedindo para que elas façam. Que elas possam estar tendo isso em mente. Quando eu tenho alguma discussão, eu devo aprender a saber que a outra pessoa está acima de mim. Mas agora vem a pergunta, e se a pessoa está fazendo alguma coisa de errado? Está tendo uma ideia errada, ou que não pode ser? O que acontece agora? Eu tenho que considerar ela ainda acima de mim? Sim. Não a ideia dela, não a disputa, mas que nós possamos estar sempre olhando para o nosso próximo e tentar ao máximo viver em harmonia, mesmo que haja uma discordância de ideias, discordância de alguma atitude, de alguma coisa. É algo muito sensível, difícil de nós, às vezes, traçarmos uma linha correta do que deve ou não deve ser,
mas devemos estar cuidando disso, olhando para o nosso próximo como superiores a nós mesmos, não cuidando somente dos nossos próprios interesses, mas dos interesses dos outros. E é interessante notar como Paulo, lá na questão de Evódia e Sintique, ele chama uma terceira parte. E aqui nós podemos notar como para Paulo a unidade da igreja era muito importante. Ao invés de deixar elas sozinhas e elas que se resolvam, ele pede para um outro companheiro de jugo aqui, que nós não sabemos o nome, talvez seja um presbítero, um pastor da igreja. Ele diz, ajude elas. Entre lá no meio da discussão e seja um mediador. Tente fazer com que elas consigam realmente viver nesse mesmo modo de pensar. Ou seja, não que elas tenham a mesma ideia sobre o carpete, mas que elas tenham o mesmo modo de pensar. Não, eu preciso considerar a minha irmã como acima de mim, no meu relacionamento aqui dentro da igreja. E Paulo pede para essa pessoa estar ajudando nesse momento. E quantas vezes também não é, quando acontece alguma coisa entre eu e uma outra pessoa, uma discussão, alguma coisa. Como é bom às vezes quando vem alguém sábio e ajuda mediando a questão. Há pessoas que têm esse dom por natureza, de poder fazer isso. Há pessoas que acham que têm esse dom e se metem em tudo. Eu queria desencorajar essas pessoas a fazer isso. E aqueles que percebem que têm sabedoria para estar ajudando outras pessoas a estar resolvendo os seus conflitos. Posso estar colocando isso em prática, assim como Paulo também recomenda aqui nesse momento. Rogo que vocês vivam em harmonia com os irmãos da igreja, com aqueles que estão mais próximos de você. Façam isso no Senhor, tendo como base a esperança no Senhor, tendo como base o amor do Senhor. E outra coisa muito importante aqui desse texto, Paulo não brinca com a salvação e a graça de Deus nesse momento. Ele poderia muito bem chegar e dizer, as duas estão tendo problema, elas que se cuidem, senão vão para o inferno. E o que Paulo fala? Ele elogia elas, diz, elas lutaram comigo na causa de Cristo, e cuide, o nome delas está escrito no livro da vida. E essa era uma expressão usada na literatura judaica para designar pessoas que passaram por perseguição e se manteram fiéis, perseverantes a Deus. Paulo não brinca com a questão da salvação das pessoas, mas diz, ajude elas a estarem colocando seu relacionamento em harmonia no Senhor. Vivam em harmonia no Senhor, tendo o mesmo modo de pensar, ou seja, considerem os outros superiores a si mesmos. Paulo tem uma maneira muito peculiar aqui de chamar a atenção, de dar um puxão de orelha, mesmo em pessoas que eram importantes na igreja, tinham um cargo, ele chamava a atenção para reerguer e reconciliar, não para derrubar e dividir. Segundo ponto, unidade nos relacionamentos com os de fora da igreja. Agora eu quero que vocês olhem bem essa imagem. O que há de errado aqui? Temos a torcida do Grêmio, bem feliz com o intruso. Eu não estou querendo tirar sarro dos gremistas e nem dos colorados aqui, tá? É só para demonstrar. Quantas vezes nós nos sentimos assim como esse torcedor colorado no meio do mundo? Quando nós queremos viver a nossa vida cristã, falar de Jesus e levar uma vida certa, sempre tem gente do lado olhando e você está no lugar errado, meu amigo. Não vem às vezes esse sentimento? E daí o cara do Inter ali tem duas opções, ou ele sai correndo, ou ele é bem amável, traz um pedaço de bolo para o pessoal dos gremistas ali, alguma coisa ele tem que fazer. Mas assim continua Paulo
nesse trecho da sua carta: alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Duas frases que nós amamos. Ó sim, a alegria e o amor dos cristãos. Nossa marca registrada. Passamos a vida toda ouvindo mensagens que dizem que nós somos alegres, o tempo todo. E nós dizemos amém no domingo à noite aqui, quando a nossa maior preocupação é chegar em casa antes do Fantástico terminar. Mas na segunda-feira, alegrem-se, sejam amáveis. Parece que a gente cai na realidade e diz: cara, isso é impossível, não tem como fazer. É quase que uma utopia aquilo que Paulo está falando aqui. Será que ele acredita em alguma coisa impossível? Alegrem-se sempre no Senhor e seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Se nós lemos o contexto da carta toda e temos isso em mente, fica mais fácil entendermos esse versículo. Uma frase que Paulo diz no capítulo 3, no verso 10, me chama muita atenção. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte. Paulo sabe que tempos difíceis, a igreja de Filipos estava passando por um período de muito sofrimento, de muita perseguição. E ele sabe que quando nós estamos passando por problemas, por provas, por lutas, a primeira coisa que se vai é a alegria e a amabilidade. A nossa alegria fica abafada por todos os problemas que existem, que nós vemos à nossa frente, e tudo aquilo que é feito contra nós, nós temos um sentimento maior de fazer vingança do que ser amável. E quando nós realmente entendemos como Paulo pensa aqui, ele diz no versículo, capítulo 3, 10, eu quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos. Ele diz, alegrem-se no Senhor. Isso soa a princípio de uma maneira assim quase impossível, mas quando nós entendemos que ele se alegra em poder sofrer por causa do Evangelho, porque ele viu seu Salvador sofrendo por ele pode sofrer também pelo próximo. Nós podemos pensar assim, mas isso é loucura? Sim, é loucura. Ele vê o seu Salvador sofrendo por ele, e quando ele vê que ele também está sofrendo, e vê uma igreja sofrendo, para poder levar o Evangelho adiante, e abençoar assim outras pessoas, então, ele dá essa recomendação, alegre-se nesse momento. Por quê? Porque o sofrimento de vocês transforma-se em bênção para os outros. Porque aquilo que talvez está sendo difícil para vocês, quando vocês estão no Senhor, isso vai servir de testemunho para o mundo lá fora, e eles vão encontrar a Cristo, o Salvador. E essa corrente continua. Poder participar dos sofrimentos de Cristo, poder entender o que levou Cristo a sofrer, e ter alegria nesse sofrimento, para poder nos salvar, para poder salvar o pecador. Então, Paulo tinha essa alegria genuína como base de sentimentos. E ele diz ainda, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Em tempos de perseguição, tendemos a querer fazer o mal também. E quando nós trazemos isso para os nossos dias, talvez nós não temos esses sofrimentos como a igreja de Filipos lá teve, de perseguição tão ferrenha, mas nós temos os nossos sofrimentos que são legítimos, as doenças. Será que o tratamento vai dar certo?
acidentes, a perda de pessoas queridas. Existem sim pessoas que nos fazem mal, a falta de emprego, o estresse, a crise, a política, a corrupção, e nós temos vontade de falar de uma maneira assim, para dar o troco, para fazer justiça, para quebrar tudo mesmo. E Paulo fala: vocês não devem ser conhecidos por esse tipo de atitude, mas pela amabilidade de vocês. Isso deve ser conhecido por todos. E ele dá um bom motivo, porque perto está o Senhor. Deus está perto. Nós podemos pensar assim, Paulo está querendo colocar medo no povo, dizendo: ó, Deus está vendo, você não sendo amável com o teu irmão, com aquele um amigo de fora. Nós fazemos isso às vezes com as crianças, ou fazíamos. Hoje em dia, o pior castigo que a gente pode dar é dizer: você não vai ganhar o celular depois. E as crianças já se rendem, todas. Mas Paulo não quer dizer aqui, vocês têm que ser amáveis e ser alegres e Deus está vendo. Não, ele diz: Deus está perto. Ele vai ajudar vocês. Naquele momento em que vocês vão dizer: é impossível me alegrar agora nesse momento, é impossível ser amável com meu irmão, Deus está perto. Ele vai ajudar. E ele dá 2 dicas práticas de como conseguir fazer isso. A primeira, seguindo o texto: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Não ande ansiosos. Quando nós nos colocamos no lugar dos cristãos em Filipos, perseguição, será que amanhã estaremos livres ainda? E o coração começa a ficar ansioso. Será que poderemos realizar nossos cultos na próxima semana? O coração fica ansioso. Como será que nós vamos sustentar as nossas famílias? Porque se agora eu sou cristão, na sociedade o desemprego está muito perto. Para alguém dizer: você agora faz parte dos crentes, vai embora daqui, não tem mais emprego, é muito fácil. Essa era a situação dos cristãos lá em Filipos. A nossa situação hoje, crise, como já mencionei: será que eu vou ter meu emprego amanhã ainda? Teremos como pagar as prestações da casa? Será que vamos conseguir manter a empresa e pagar os funcionários? Pensa o patrão. A doença, será que o tratamento vai funcionar? Será que vou ter dinheiro para os exames? Na nossa situação social, hoje em dia, com todas essas leis que estão tramitando aí no nosso Congresso, será que será de nossas famílias com a lei, com as leis de igualdade de gênero que estão querendo se infiltrar? A ansiedade começa a bater à nossa porta, para uns mais, para outros menos, mas a ansiedade está lá. E Paulo dá o conselho: nessas horas, orem. Tragam seus pedidos, aquilo que está fazendo o coração de vocês ficar pesado, tragam a Deus isso. Assim como nós fazemos no nosso momento de intercessão, em casa, no seu quarto. Tragam a Deus com ações de graça, se lembrando daquilo de bom que já tem em Deus. Apresentem seus pedidos e tudo vai ficar bem e se resolver. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela guardará o coração, os sentimentos e a mente, os planos, as ideias de vocês em Cristo Jesus. Paulo não promete aqui um vai tudo bem, mas ele diz: perto está o Senhor, Ele está com vocês. E quando nós trazemos os nossos pedidos a Deus, Ele vai fazer com que a nossa alma possa olhar para uma imagem assim. Poder descansar. Poder
ter ciência dos planos que podem ser feitos, que não podem ser feitos, apaziguar os sentimentos de angústia. É isso que Deus promete quando nós trazemos nossos pedidos em oração. E Ele estará dando, claro, sabedoria, livramento quando necessário. Mas a paz de Deus é o que mais se necessita nesses momentos de luta, de dor. Que Deus possa estar abençoando realmente nós nessa tarefa. E o meu último ponto, unidade na maneira de enxergar as coisas. Segunda dica prática de Paulo. Paulo diz, ele sabe que em meio a todos os problemas da vida, em meio a todo o ódio que surge, toda a indignação com a política, com as coisas, a nossa tendência normal é nós virarmos pessimistas. Mas daqueles ferrenhos, nada vai dar certo, esse governo é uma droga mesmo, e isso e aquilo, e a gente vê crianças, jovens usando drogas e não tem jeito mesmo, e o mundo está acabando. E Paulo dá uma dica aqui, faz parecer quase livro de autoajuda. Ele diz, nesses momentos, preste atenção nisso, tudo que for verdadeiro, ele faz quase um poema, tudo que for nobre, tudo que for correto, que vocês veem pelo mundo, tudo que for amável, tudo que for de boa fama ou admirável, se houver algo excelente ou digno de louvor, nessas coisas vocês vão se concentrar. Nessas coisas vocês vão pensar. Porque aquela postura pessimista, ela vai roubar a alegria, ela vai roubar a amabilidade, a confiança em Deus, de trazer os pedidos a Deus, e vai tirar o coração agradecido. Então, em vez de ficar pensando nas coisas ruins, vocês pensem em tudo que é verdadeiro, nobre, correto, amável, boa fama, excelente, que é digno de louvor. Pensem nessas coisas. E tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim, ele diz, ponham isso em prática. Essas coisas vão trazer unidade para o corpo de Cristo. Muitas vezes nós achamos que a unidade da igreja se resume em estarmos juntos aqui nessa noite, ou estarmos todos juntos no mutirão lá no CRID para limparmos. Isso significa unidade, muitas vezes achamos. Achamos que unidade é que tenhamos sempre o mesmo jeito de pensar, as mesmas coisas. Na verdade, a unidade que Paulo está propondo aqui, ela é de atitude. De uma atitude de estarmos colocando em ordem os nossos relacionamentos dentro da igreja, sendo alegres, não importando a situação, sendo amáveis, não importando o que façam contra nós. Quando nós temos essa atitude no dia a dia, nas grandes e nas pequenas coisas da vida, então eu aqui na igreja, no meu escritório, estou unido com o Aldo na sua mecânica, estou unido com o pessoal de Nova Santa Rosa, estamos unidos na mesma atitude do nosso Salvador. E essa unidade é que vai fazer diferença no mundo lá fora. Claro que estarmos reunidos, podemos encontrar irmãos fora, de repente celebrar um culto talvez com outra igreja, são belos exemplos de unidade, mas a unidade que transformou o mundo, que levou o cristianismo a uma explosão em 30 anos, foi essa de atitude, de alegria, de amabilidade, de estarmos reconhecendo Deus, trazendo nossos pedidos, aquilo que nos aflige, pensando nas coisas boas e praticando tudo aquilo que aprendemos do nosso Senhor. Quando nós seguimos a Jesus, estamos unidos com nossos irmãos, mesmo que não em presença.
nós possamos estar aprendendo isso de Paulo, mantendo a unidade nos relacionamentos na nossa igreja. Possamos deixar as facas e os tacos de beisebol que às vezes escondemos nas nossas costas. Que possamos estar unidos na maneira que como nós agimos no mundo, quando as pessoas nos perseguem, quando as pessoas são más contra nós. Nós possamos demonstrar realmente alegria na oração, nas preocupações do dia a dia, entregando a Deus, na maneira de enxergar o mundo. Amém? Vamos orar ainda juntos? Obrigado, Pai, porque nós temos a Tua palavra que nos ensina tantas coisas. E esteja trabalhando realmente no nosso coração. Que nós possamos olhar para Ti, reconhecer o quanto Tu fostes alegre, amável, quanto Tu sofrestes por nós. Que nós possamos ter esse mesmo sentimento por Ti e pelo nosso próximo, em fazer isso pelo nosso próximo. Que nós possamos entender cada vez mais, conhecer a Ti cada vez mais, conhecer o poder da Tua ressurreição, participação nos Teus sofrimentos. Que nós possamos realmente ser conhecidos como uma igreja, como cristãos unidos nessa cidade, conhecidos pela nossa alegria e pela nossa amabilidade para com todos os outros. Ajude-nos nessa tarefa, Pai. Amém.